Vamos entender um pouco melhor sobre a lei de Ohm, que a gente estudou na aula passada, usando o modelo de Drude para condutividade em metais, tá? Esse é um modelo que considera o condutor como se tivesse um gás de elétrons que flui através de uma rede de íons que está fixa, tá? E esses elétrons eles vão colidir com as imperfeições dessa rede, ok? Então ele não vai colidir com os núcleos dos átomos, mas ele vai colidir com defeitos ou impurezas que você tem nessa sua rede de íons fixos, tá? Então o íon ou ele pode estar oxidado demais, ou ele pode não estar lá, tá? Então vocês imaginem a rede de íons como sendo um asfalto, ok? E aí o defeito de vacância, por exemplo, seria um buraco no asfalto, ou uma impureza seria um asfalto diferente, mais rugoso, ou então um átomo que está muito oxidado, né, está com uma reação forte com outro átomo de oxigênio, seria uma lombada nesse asfalto, tá? Então, se eu tiver só o asfalto, ou seja, se tiver só os íons do condutor em questão, os elétrons vão fluir sem colidir com nada. Então, se tiver algum defeito na rede, alguma impureza, alguma coisa desse tipo, é que vai ocasionar essas colisões. Tá? Então, as colisões são com essas imperfeições da rede. A velocidade térmica média, né, tem um módulo aí da ordem de 10 a 15 metros por segundo, né, dado pela teoria da partição. Né, dá uma revisada lá em física B e termodinâmica. E aí, o resultado disso é que se você tenta arrastar os elétrons através dessa rede de íons imperfeitos, né, você vai ter várias colisões, e aí o trabalho feito pela força elétrica de empurrar esses elétrons vai ser convertido em calor. Então, a gente pode usar aqui o potencial, né, que seria a energia potencial por unidade de carga, né, ou trabalho por unidade de carga. Eu pego a corrente, que é a carga por unidade de tempo. Então, quando eu multiplico uma coisa pela outra, eu tenho energia por unidade de tempo, que nada mais é que a potência. Tá? Então, a forma mais básica de definir a potência dissipada em um condutor é diferença de potencial vezes a corrente. Tá? Então, eu posso escrever isso como RI ao quadrado ou V ao quadrado sobre R, enfim. Usando a lei de Ohm, a gente pode escrever de outras formas, mas a forma mais básica é V vezes I. Tá? Se o campo elétrico é nulo, não vai ter diferença de potencial, então a velocidade média desses elétrons, ela vai ser, essa velocidade puramente térmica, ela vai ser zero. Tá? Aquele 10 a quinta, lembrando, é a média do módulo. Aqui é a média do vetor. Então, quando eu tiver um campo diferente de zero, eu vou ter que o movimento entre colisões vai ser um movimento acelerado, acelerado pelo campo elétrico. Tá? Então você vai ter tipo um movimento parabólico, né? A carga sai, bate aqui, né? Como se fossem objetos caindo sobre a aceleração gravitacional, por exemplo. Só que agora a aceleração não é devido ao campo gravitacional, mas ao campo elétrico. Tá? Então, entre colisões, eu vou ter uma coisa do tipo, ó, V é igual a V0 mais AT. Né? Pensou que nunca mais ia ver essa expressão, né, na vida, depois de mecânica clássica, tá aqui de novo. Mas é um modelo simples para a gente tentar entender isso daqui. Que a aceleração eu vou escrever como força sobre massa, ou seja, a força elétrica, né, menos a carga vezes o campo elétrico, então menos E vezes o campo elétrico, dividido pela massa. Então, eu tenho uma velocidade em função do tempo dado por isso daqui, e aí o que a gente vai fazer é calcular a média sobre o movimento de todos os elétrons desse gás de elétrons, aí, desse fluido de elétrons. Então, eu vou tirar a média, essa média é sobre todos os elétrons, tá? E aí, essa média da velocidade inicial aqui é zero, porque cada elétron vai ter uma velocidade inicial por um lado, tá certo? Devido à agitação térmica. E esse aqui, essa média do tempo aqui, né, o tempo entre colisões, né, por que eu botei o tempo entre colisões? Porque eu falei, isso aqui é um movimento né, depois de uma colisão e logo antes da outra, né, vai ser um movimento acelerado. Na hora que ele bate, aí ele sofre uma frenagem. Então, esse aqui é o tempo médio entre colisões, é uma grandeza tal, que a gente vai usar né, com uma aproximação seguinte. Se o campo elétrico não for absurdamente alto, esse tempo médio entre colisões vai depender da natureza química do material, né? Qual que é o elemento, qual que é o tipo de material que você tem e como que esse material foi preparado também, tá? Então, o tal vai ser uma constante característica do material e eu chego numa coisa desse tipo, né? A velocidade
a média das velocidades sobre todos os elétrons, ou seja, a velocidade de arraste, a velocidade de deriva, vai ser uma constante, né, cargas, massa e esse tempo tal, vezes o campo elétrico. Tá? Então a gente fez a aproximação aqui do modelo de Drude e chegou numa relação entre velocidade e campo, que é simplesmente, tem uma constante aqui. Então tem uma velocidade que vai depender ali só do campo elétrico. Tá? Vai estar uma velocidade, dado um campo constante, vai estar com uma velocidade constante e não com uma aceleração constante. Tá? E aí a gente pode escrever a densidade de corrente como nq vezes a velocidade de arraste, substituindo os valores que a gente calculou, eu chego entre essa relação entre densidade de corrente e campo. E aí, dessa relação direta, como a gente viu lá na lei de Ohm, a constante de proporcionalidade é a condutividade elétrica. Tá? Então esse modelo dá para a gente uma forma de calcular a condutividade elétrica. Né? Então veja, é só constantes. Tá? Então aqui é a carga do elétron quadrado dividido pela massa do elétron quadrado. Eu tenho aqui então duas características do material: o tempo médio entre colisões e a densidade dos portadores de carga, ou no caso de um condutor, né, a densidade de elétrons livres, de elétrons de condução que esse material vai ter. Então, essa constante sigma é uma propriedade do material, da natureza química do material. Tá? Então, dá para a gente aquela relação linear entre uma coisa e outra que a gente viu lá na lei de Ohm. A resistividade de um material, ela diminui com a redução da temperatura. Tá? Isso tem, de forma clássica, dois efeitos. Né? Você diminui a velocidade térmica, né, do material, então ele tem menos aleatoriedade, digamos assim, no caminho, e você tem menos defeitos na rede, menos agitação da rede, que ajuda a diminuir o número de defeitos ou o número de reações que o material vai ter com o meio para surgir impurezas, por exemplo. Tá? Então, basicamente, quanto menor a temperatura, menor o número de colisões. De forma clássica, macroscópica, pensando, seria menor o atrito. Tá? E aí, o que acontece é que essa relação é gradual. Então, eu vou abaixando a temperatura, a condutividade vai baixando. Então, eu vou tendo menos, o tempo médio de colisões, desculpa, vai baixando. A condutividade, enfim, é o inverso disso, né? Vamos voltar aqui só para não confundir a cabeça. Né? A condutividade depende desse tempo médio, tá? Me perdi um pouco, mas vamos lá. É que eu ia falar outra coisa. Mas, enfim, só que a gente tem alguns materiais que acontece um negócio estranho, tá? Só para não confundir, pessoal. O número de colisões é menor, o tempo médio entre colisões ele aumenta, tá? Eu quis falar uma questão de proporcionalidade, mas enfim, o tempo médio entre colisões ele vai ser maior porque você tem menos colisões, então ele vai demorar mais para bater em alguma coisa, tá? Só que tem alguns materiais que conforme você vai... Bom, um metal normal você vai baixando a temperatura e ele chega numa resistividade mínima aqui, tá? É que eu estava pensando já na resistividade, que é o inverso da condutividade. Só que tem materiais supercondutores, você chega numa temperatura crítica e você tem uma transição brusca de comportamento. A resistividade do material cai para zero. Tá? Então, assim, não é que a resistividade fica muito baixa, não. Ela vai para zero, zero absoluto, não tem resistividade nenhuma. Então, você aplica uma diferença de potencial no material e tira, e aí mesmo depois que você tirou a diferença de potencial, a corrente continua a fluir no material. Não para, tá certo? Então, se não tem atrito, né, digamos assim, se não tem colisões, os elétrons vão continuar se movendo com velocidade constante, né, a lei de Newton. Então, o que acontece nesses materiais abaixo de uma temperatura crítica é que o tempo de colisões vai para infinito, né, o número de colisões vai para zero. E aí você tem efeitos como, por exemplo, a gente coloca um material magnético, né, isso aqui é um fluido magnético que a gente está jogando aqui, está grudando nesse ímã, e isso está em cima de uma placa que está sendo resfriada, pode ver pela fumacinha aqui, e ela chegou na temperatura de supercondutividade dela. E aí a gente já viu, a gente vai rever isso, mas vocês já viram em Física C, né? O que explica isso daqui, né? Você tem
se você variar o campo magnético ali em cima, você vai variar a corrente que tem aqui, tá fluindo nesse material de baixo, mas aí se você variar essa corrente com uma resistência zero, tá? Você vai manter sempre um fluxo de corrente, não tem resistência, a corrente não vai cair, então você vai ter sempre um dipolo magnético girando ali. E aí, pela lei de indução de Faraday, que a gente vai ver mais para frente, você tem esse efeito do objeto ficar flutuando, ok? Mas, enfim, era só uma curiosidade isso aqui. Teoria de supercondutores é mais complicada, é mais complexa. É só uma curiosidade aqui. Então, a gente tem esse comportamento do número médio de colisões e para zero em certos tipos de materiais quando você chega numa temperatura muito baixa. O que seria essa baixa temperatura? Tá? Então, as primeiras observações desse fenômeno foi para temperatura de hélio líquido, ou seja, 4 Kelvin. A temperatura de menos 270, menos 265 graus, tá? Então, é uma temperatura muito baixa. Na década de 80, já estudando isso, os cientistas conseguiram bolar algumas cerâmicas que apresentavam supercondutividade na temperatura de 125 Kelvin. E depois conseguiu material, que é como aquele que eu mostrei para vocês, que é na temperatura de nitrogênio líquido, que é 77 Kelvin, né? E aí o nitrogênio líquido é mais barato de produzir e manter. Então o desafio eu quero encontrar material que apresente uma temperatura crítica mais próxima da temperatura ambiente. Que aí a tecnologia fica mais barata e eu posso desenvolver tecnologia com isso, né? Em escala industrial, por exemplo, né? Fabricar supercondutores. Então, fica o desafio para vocês aí. O recorde, até onde eu tinha checado é do hidreto de lantânio. Né? Eles conseguiram a temperatura de menos 23 graus Celsius. Né? Que se você estiver ali na Sibéria é um verão, basicamente. Não, estou brincando. Mas menos 23 graus Celsius já não é uma temperatura tão baixa. A pegadinha é que eles conseguiram isso deixando o material deles a uma pressão de 170 vezes 10 a nona Pascal. Né? 170 vezes 10 a nona Newton de força por metro quadrado. É uma pressão absurda para você conseguir fazer esse material ficar supercondutor numa temperatura tão alta assim, tá bom? Mas enfim, aí tem outros desafios, eu deixo para vocês ganharem o prêmio Nobel aí, descobrir um supercondutor, ok? Então, por essa hora só, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.